A paz para os irmãos, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para os nossos irmãos, tá, irmãos? Há irmãos cristãos que acreditam em Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo como Messias, como Salvador, tá? Essa palavra é para quem crê, não é para quem não crê em Jesus, nas coisas que Jesus fez. Porque temos visto aí que tem muita gente hoje que não crê em Jesus. O número de ateus aumentou muito, tá, gente? E o número de pessoas que estão falando mal, né? Não digo da igreja, do evangelho em geral, tá? As coisas que têm acontecido no mundo por aí, a verdade é que muita gente está deixando de crer em Jesus, tá? Mas eu quero dizer para vocês que a Bíblia nos ensina que quem crê em Jesus, os escolhidos de Deus, esses não se perderão, tá? Deus já tem os escolhidos deles. É isso que eu tenho que falar para você. Deus já tem os escolhidos dele. Eu sou um escolhido dele. Você que está aqui assistindo, ouvindo, tentando aprender, tentando buscar da palavra de Deus, você é um escolhido de Deus. Isso é a real, tá? Não tem esse porquê você eu aceitar Jesus para ser um escolhido de Deus. Você que se interessa pela palavra de Deus, que crê no Messias, que crê que Jesus veio e morreu por você há 2000 anos atrás, você é um escolhido de Deus. E Jesus falou que os deles não se perderiam. Deus escolheu e nós iríamos até Jesus. Não seria ele que viria até nós, mas nós que somos escolhidos já estamos garantidos com o nosso pedacinho lá no céu, tá? Então isso é para você já ficar de antemão, saber que você que está se interessando pela palavra de Deus, que a cada dia você quer aprender mais da palavra de Deus, você é um escolhido de Deus. Agora eu tenho outra novidade para você. Você não precisa estar dentro da casa de Deus, ou seja, dentro de um templo que é chamado casa de Deus, gente. Mas isso não existe hoje, tá? Você pode ter um local até para adorar a Deus. Você quer ir? Você quer ir na igreja? Você quer frequentar? Você vai frequentar. Mas que lá não é casa de Deus. A casa de Deus, você é a casa de Deus. Você que é um escolhido de Deus, você é templo do Espírito Santo de Deus. Isso é casa de Deus. A casa de Deus existia até o ano 70, o primeiro século, tá? Então destruíram o templo. O Império Romano destruiu o templo, que era a casa de Deus, do velho pacto, do antigo pacto. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Nós vamos falar sobre o dízimo e a oferta. Tá aqui, já tá até o título aqui, para você ver, tá aí. O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Gente, esses títulos aqui foram montados, tá? Que a Bíblia nunca teve isso. Isso aí, vão passando os anos, eles vão revisando, vão montando, porque João Ferreira de Almeida, esse que está aqui traduzindo essa Bíblia para você, eu tenho que te falar que ele era católico, ele era um bispo católico. Foi ele que traduziu essa Bíblia aí, tá bom? Então as Bíblias já atuais, elas já estão até se melhorando, mas estão separando já temas específicos. Até bom, tá? Porque era pergaminho, não existia essas coisas de coisinha separada não. Era pedaços de pergaminho, livros separados que eles juntaram e foram montando, tá? A Bíblia. Depois nós vamos falar sobre isso aí mais. Mas o que nós vamos falar hoje é sobre isso aqui, ó. Roubo no tocante aos dízimos e a oferta. Você rouba a Deus? É a pergunta. Você é um ladrão? Você está roubando a Deus? Eu vou te responder isso aqui, tá? Então é o que a Bíblia, não, é que o evangelhos, né? Os evangélicos de preferência falam que se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Isso é dos pastores, tá bom, gente? Então eu vou tirar sua dúvida hoje. Se você não der o dízimo, você está roubando a Deus? É uma pergunta que muita gente se faz e muita gente acha que está certo, tá? Então eu vou falar aqui, ó, para você. Vamos ler aqui. A partir do versículo, aqui Malaquias 3, tá, gente? A partir do versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos
para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Eu subi um pouquinho aqui. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, tá aqui, tá, gente? Repreenderei, tá aqui, o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, A vossa vide no campo não será estéril, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes ou bem-aventurados, né? Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Tá, gente? Eu vou ler só até aqui. Agora eu vou tentar voltar aqui. Espera só um pouquinho, né? Era para até pousar ali. Vou pousar aqui, tá? Pessoal, voltei aqui, tá? Olha só, eu voltei, fui na outra Bíblia, tá bom? Na atualizada, nos dias de hoje, para ler para vocês aqui. Também é a mesma coisa, aqui separadinho, os dízimos, vai falar dos dízimos. É o mesmo no Malaquias 3:10, tá? Agora na linguagem de hoje, para você tentar entender mais, porque essa Bíblia Almeida traduzida, ela tem umas coisas que a pessoa tem muita gente que não entende. O Senhor diz, tá aqui, ó, eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, gente, não foram destruídos. Tô lendo aqui para você ver se você entende melhor ainda, tá? Com quem que Deus está falando sobre o dízimo, tá? Então, para você tirar de vez essa dúvida da tua cabeça. Você é descendente de Jacó? Não. Por aí você já tira. Deus está falando tá aqui, ó, vou repetir de novo. Eu sou o Senhor e não mudo, e por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Descendente de Jacó, gente. Você não é descendente de Jacó. Bota na tua cabeça. Primeira coisa que você tem que aprender. Vocês são como os seus antepassados. Abandonaram as minhas leis. Olha aqui. Minhas leis. Nós não vivemos debaixo de lei, tá? Nós vivemos debaixo da graça. Ou seja, mais uma coisa que mostra que isso aqui não é para vocês, não é para mim, não é para você. E não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Agora vamos lá. Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Gente, aqui ele está falando vocês. É eu e você? Ou ele está falando com os filhos de Jacó? Ele está falando com os filhos de Jacó, tá? Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a toda a nação. Amaldiçoo a toda a nação toda. Nação de quê? A nação de Israel. Ele está falando sobre Israel, tá? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos, os seus dízimos, aos depósitos. Depósito, tá aqui, gente, ó. Os dízimos aos depósitos. Da onde? Do templo. Gente, deixa eu te falar. Tragam os depósitos. Vou ler tudo para a gente conversar direto, tá? Para que haja bastante comida. Olha aqui, ó. Comida na minha casa. Tá vendo aqui? Tragam seus dízimos aos depósitos do templo. Tá aqui, eu estou sublinhando bem para você ver. Para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei a janela do céu
e farei cair sobre vós as minhas ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos, aqui ó, destruam as suas plantações. Olha só, prestam bem nesses detalhes que eu estou falando, tá bom? E as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra rica e boa. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Gente, o que eu quero com isso aqui mostrar para vocês? Primeiro, dízimo não é para os gentios, nós, pessoal da graça de hoje, tá? O dízimo, gente, era para os judeus daquela época enquanto existiu o templo. Trazei aqui para a casa de tesouro, para o depósito do templo. O templo foi destruído nos anos 70 por Jesus Cristo, pelo próprio Jesus Cristo, que mandou, que já estava decretado. Você tem vídeo aí que você pode assistir, que eu falo sobre isso, tá? Nos anos 70, a destruição do templo, no primeiro século, nos anos 70, que eu digo no primeiro século, primeiro ano, tá? Depois que Jesus veio, após Jesus. Então, gente, no primeiro século o templo foi destruído. Acabou o dízimo, acabou as ofertas. Não tinha mais onde trazer. Os sacerdotes eram responsáveis para receber esse dinheiro. Não era dinheiro. Aí é outro detalhe que não vamos falar. Não era dinheiro, era 10% de tudo que ele tinha, da vinha, das plantações, de todas essas coisas, tá? Não existia dinheiro para dar dízimo. Sempre foi comida, alimento para os pobres. E o que acontecia? Os sacerdotes recebiam esse alimento e ele, tanto animal como comida, tá? Cereais, tudo que eles plantavam, que eles cultivavam e eles traziam. Era oferecido, tá? No templo, eles davam no templo todo ano, e esse mantimento ele era distribuído. Os levitas eram separados para distribuir esses alimentos. O sacerdote pegava, recebia, ele pegava e entregava para os levitas, e os levitas distribuíam, tá, gente? Isso é o dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro, tá? Os passados anos, né, o templo foi destruído, então acabou o dízimo. Não existe dízimo. Os judeus, eles querem dar dízimo, é o templo, é deles, só que não existe templo mais, não tem onde trazer dízimo, não existe templo, o templo foi destruído, foi o único templo que Deus permitiu fazer, que foi destruído pelo Império Romano no primeiro século, acabando aquele aion, aquele período, aquela geração que acabou no primeiro ano, no primeiro século, acabou o dízimo, ou seja, hoje você não é mais obrigado a dar dízimo. Eu e você nunca fomos obrigados a dar dízimo, tá? Essa passagem de dízimo que tem na Bíblia nunca foi para a gente, para depois do templo ser destruído no primeiro século. Depois que acabou o templo, não existe mais dízimo, não existe mais oferta. Tá na Bíblia? Tá escrito na Bíblia, mas nunca foi dinheiro e nunca foi para nós gentios, nós que vivemos da graça. Os gentios não têm obrigação nenhuma de dar dízimo. Os judeus também hoje não têm obrigação nenhuma de dar dízimo, porque não existe mais o templo. Foram construídos vários templos por mão de homens. O de Deus, que foi destruído pelo Império Romano, acabou. Quando acabou as festas, acabou a obrigação, acabou a lei. Acabou, era lei. O dízimo fazia parte da lei. Hoje o dízimo não existe mais. Você que está dando dízimo, você quer dar dízimo onde você está, saiba que não é dízimo. Primeiro que não era dinheiro, era oferta, era simplesmente você dar se você não tinha o 10% das suas coisas, era uma oferta, tá? Mas em que? Em mantimento. Nunca foi dinheiro. E não é pra gente, era para os filhos tá aqui, ó, os descendentes de Jacó. Você não é descendente de Jacó. E hoje também não existe mais a tribo de Levi. Quem cuidava da alimentação, quem cuidava do dízimo, das ofertas, era a tribo de Levi. Não existe tribo de Levi, tá?
não são pastores, não são da tribo de Levi. Nos judeus não conhecem mais, não sabem mais quem é da tribo de Levi, tá? Não existe mais a tribo de Levi. Não existe mais sacerdote. Tem isso também. Os sacerdotes foi destruído. Jesus se transformou quando o templo caiu, quando o véu se rasgou. Jesus se transformou no sacerdote. Ou seja, não existe mais. Quando Jesus falou lá, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que as pessoas usam muito para pegar o seu dinheiro, gente, não existe aquilo. Aquilo é porque Jesus mostrou que existia uma moeda em nome de César. Então você tinha que dar o que era de César. Imposto. O que era de César era imposto. Foi o que Jesus mostrou quando eles vieram. Pô, Senhor, nós temos que dar oferta, pagar essas coisas para César? Tinha, porque é lei. O governo ele cobra seu imposto, então você é obrigado a pagar. Enquanto você estiver no mundo, na terra, você é obrigado a pagar. Então, é por isso que Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? De Deus é oração, adoração. É isso que você tem que dar a Deus. Você nunca foi obrigado a dar dízimo, você não está roubando a Deus, fica totalmente tranquilo, você não tem que dar dízimo nenhum para ninguém. Se você quiser dar, você está sustentando simplesmente a família do pastor. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Se você quiser dar, se você estiver frequentando, se você estiver indo a uma igreja e você quer usar o ar-condicionado, você faz o que você quiser. Mas veja bem, você está debaixo da lei, tá? Maldito todo aquele que debaixo da lei. Se você quer usar a Bíblia para isso, a Bíblia diz que maldito todo aquele que não cumprir toda a lei. Se você cumprir uma lei, que é o dízimo, você tem que cumprir toda. São 613 mandamentos que você vai ter que cumprir. E Jesus não falou isso. Os discípulos se reuniram e disseram que os gentios naquela época não precisavam fazer isso, tá? Então você, se quiser viver desse jeito, você vai viver, mas o problema é seu. Dízimo não é dinheiro, nunca foi dinheiro, é do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, e você e eu, nós não somos obrigados a dar dízimo. Não existe dízimo para os dias de hoje. Depois que o templo foi destruído, no primeiro século, no ano 70 da era cristã, acabou-se. Não tem mais você trazer mandamento à casa de Deus. A casa de Deus era o templo até o primeiro século dos anos 70, que foi destruído. Então tá aí a explicação. Se você quiser continuar dando dízimo, se você quiser continuar sustentando a família de pastor, filhos de pastor que estão aí, até padre, tá? Que estão aí vivendo desse dinheiro, que estão se estudando, que estão se formando, que estão crescendo com o seu dinheiro, você dá se você quiser. Mas essa é a palavra de Deus. Você não tem obrigação nenhuma de dar dízimo, e dízimo nunca foi dinheiro. Tá bom? Escreve. Tá os vídeos aí, se você quiser assistir, aprender mais da palavra de Deus, tá aí. De vez em quando eu lanço alguns para você aprender. Valeu? Um abraço, obrigado. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Você é livre, tá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa é mais uma verdade para você se libertar dessa prisão. Amém. Graça e paz.